E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast especial para falar rapidinho sobre a última partida aí da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Avaí e Atlético Mineiro. Vitória do Avaí, cara, impressionante. Que arrancada aí, digamos assim, do Avaí. Que momento, que boa fase. E eu também queria falar do FIFA The Best, a premiação da FIFA dos melhores do ano. Vamos começar falando de Avaí. Que surpresa, cara, que surpresa, porque o Avaí não tinha vencido em casa ainda, pegou um Atlético muito fragilizado em relação a momento, a elenco, porque entrou com um time reserva, né? Entrou com um time mesclado aí, focando obviamente na disputa da Copa Sul-Americana. E o Avaí eu acho que foi muito inteligente. O Avaí foi muito cirúrgico e só saiu com 1-0 porque primeiro porque perdeu as oportunidades de ampliar o placar. Teve pelo menos uma ou duas chances, uma chance pelo menos gigante numa cobrança de penalidade, e o Atlético Mineiro, e por outro lado, conseguiu sair com a vitória também por meio que demérito do Atlético Mineiro, porque o Atlético no segundo tempo deu uma pressão, a Avaí conseguiu se segurar e conseguiu segurar a vitória e conseguiu levar os 3 pontos e conseguiu a sua primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro. Parece assombroso falar isso, mas realmente eu acho que isso tem que ser muito festejado, porque vencer em casa é sempre muito legal, é sempre um gostinho diferente, porque você joga ao lado do seu torcedor, então é sempre um ambiente diferente. O Avaí não estava conseguindo sentir esse momento, conseguiu muitos empates, né? Algumas partidas, por exemplo, chegando a sonhar com. Eu destaco aí, por exemplo, a partida que jogou contra o Cruzeiro, chegou aí a sonhar com a vitória, sentiu o gostinho da vitória duas vezes e o Cruzeiro conseguiu empatar duas vezes naquele jogo. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. O Avaí fez um, o Cruzeiro empatou, depois fez mais, fez outro, né? Sonhou de novo com a vitória e o Cruzeiro conseguiu empatar no final do jogo. Então, foi sempre um drama. Acho que sempre tem aquela pressão a mais, porque você quer vencer, quer dar uma alegria para o seu torcedor. Eu acho que o Avaí estava sempre pisando na bola em detalhes e dessa vez quase pisou na bola de novo, né? Numa cobrança de escanteio, o Jonathan fez o gol, um gol que chegou até a ser defendido, né? O lateral ali, o Hernandes do Atlético Mineiro chegou a salvar, né? Ele chegou a salvar, não, ele estava bem posicionado porque quando o Jonathan cabeçou, ele segurou a bola ali meio no susto, a bola bateu nele, foi muito no reflexo e depois a bola voltou caprichosamente no pé do Jonathan, que só teve o trabalho de fazer o gol, trabalho e frieza, diga-se de passagem. E o Avaí naquele momento abre o placar, dá aquela lavada de alma, teve a chance logo em seguida de mais uma oportunidade do próprio Jonathan, que roubou a bola no campo de ataque, correu e eu acho que foi muito precipitado, né? Deu um chute muito precipitado, acabou sendo uma chance ruim, mas pelo contexto, a roubada de bola que foi bastante interessante, teve uma boa chance de ampliar o placar ali. Se fosse o Gabigol, fazia um gol de cobertura. É sem brincadeira, né? A gente viu isso no jogo contra o Santos. E aí depois teve a chance de ampliar o placar com uma penalidade, né? O goleiro Cleiton, ele foi muito, e aliás o lance foi escandaloso, né? O Léo Silva faz o pênalti no Jonathan e é um lance dos mais cabulosos de todos. O árbitro marcou na hora, ele estava do lado e é engraçado, tô dando risada, porque o Leonardo Silva, depois da marcação do pênalti, ele ainda vai reclamar com o árbitro, mano. Ele dá uma agarra, mas ele dá uma agarra mesmo, né? Não é aquele agarra que você põe o laço o cara com um braço só, não, foi com os dois, mano. Tem uma agarrada bonita por trás, e aí, cara, e ainda ele vai reclamar, né? É impressionante a cara de pau, mas enfim, ainda bem que o árbitro viu, né, nesse momento que a gente a gente como torcedor vem perdendo muita confiança na arbitragem, porque a arbitragem não passa confiança nenhuma, né? Não só os bandeirinhas como o árbitro principal. Dessa vez foi uma alegria ver que ele marcou direto, estava muito bem no lance, muito bem posicionado, viu bem a jogada, marcou legal e aí na cobrança o Pedro Castro perdeu uma bela oportunidade, que cobrança ruim, diga-se de passagem. Todo o mérito, não quero tirar o mérito do goleiro, que também teve muita frieza, esperou, ficou olhando o cobrador tomar uma atitude, e isso eu acho muito legal dos goleiros, né? Ele joga a pressão para o outro lado, ele não pula.
O Cleiton fica parado a todo instante e o Pedro Castro ficou fazendo graça, ficou dando aquele espacinho curtinho, esperando o goleiro definir, tomar uma atitude ali, escolher um canto, e ele não escolheu, e a cobrança foi muito ruim, não foi nem no canto do gol, foi do meio para o canto ali, e o goleiro, o Cleiton, muito inteligente, ele espera o momento, espera o cobrador se decidir, ele pula no canto certo, obviamente fazendo a leitura totalmente correta do lance, todo o mérito do goleiro de fazer a leitura e de intimidar o adversário, porque não ficava, ele não deu aqueles pulinhos lá que antecedem a cobrança, né? Ele ficou parado, ficou esperando o cara se definir, sabia que o cara ia sentir, o Pedro Castro ia sentir a pressão, ele sentiu de fato, e uma cobrança ruim, né? Você tendo que ganhar em casa, seu time na lanterna, escolhe o canto e bate no canto, cara. Não fica esperando o goleiro se definir, ainda mais um goleiro experiente como o Cleiton, não fica esperando, cara. Escolhe o canto, se vai chutar no ângulo, se vai chutar que nem o Thiago Neves no jogo contra o Flamengo, chutou ali pegando a bochecha da rede, que cobrança aquela lá. Então você escolhe e chuta, né? Chutando no canto, o goleiro só defende se realmente ele pular antes. Aí é um mérito com uma pitada de sorte, né? Mas enfim, perdeu uma grande oportunidade e no segundo tempo o Atlético cresceu, obviamente, querendo buscar o resultado, um relaxamento natural do Avaí, típico, né, de qualquer time, não estou falando só de times brasileiros, é típico de qualquer time. Você está vencendo, existe um relaxamento natural, você está relativamente seguro, correu alguns riscos desnecessários, é verdade. No final do jogo teve um contra-ataque para tentar é, é, garantir a vitória um pouco mais tranquila, mas não conseguiu, terminou 1-0 e mostra aí, expôs aí um bom momento que vive o Havaí nesse momento da temporada, né? Que sequência, 4 jogos, eu falei no comecinho, 4 jogos e 3 vitórias, não é três, não é um empate, não, são 3 vitórias, são 9 pontos e o Avaí sai da lanterna. O inacreditável aí para muita gente aconteceu e eu venho falando isso desde o começo, quando eu mesmo cravei que o Avaí seria o primeiro rebaixado. É, você engata ali embaixo, por mais difícil que seja a situação, você conseguir uma sequência de 3, 4 resultados positivos, isso já te coloca no outro panorama. Não necessariamente te tira de uma lanterna ou de uma zona do rebaixamento, mas isso já te dá outra perspectiva no campeonato. E é isso que acontece com o Avaí. Eu acho que o Avaí agora tem a missão de tentar aproveitar esse bom momento que vive agora, porque a fase foi muito ruim. E para todos os clubes, às vezes, ao longo do campeonato, alguns clubes vivem uma fase ruim maior do que uma fase positiva, e outros vivem uma fase muito boa e pouquíssimos jogos de uma fase negativa. E o Avaí eu acho que tem que aproveitar esse momento. Eu acho que essa é a hora do Avaí. Viveu aí um fantasma, um momento muito delicado, muito lógico, obviamente que muitos dos jogos não fez nem por merecer, mas enfim, isso não vou entrar nessa discussão, mas fato é que a fase ruim do Avaí predominou muito mais do que a boa fase. Então, agora que está numa boa fase, aproveita. Tenta entrar no bolo ali dos times que vão disputar essa fuga aí do rebaixamento, essa fuga do Z4. Entra nesse bolo, já está entrando nesse bolo, tá? Então, tem que aproveitar essa fase que temos as nossas limitações, temos, mas as coisas positivas finalmente estão acontecendo. E essa é a hora, acho que, de aproveitar. O grande problema desses times que estão lá embaixo é que às vezes vem uma boa fase e não sabe aproveitar. Não aproveita as oportunidades, não agarra aquela situação e infelizmente deixam escapar um bom momento que poderia ajudar muito o clube. E dessa vez ele chega para o Avaí e aparentemente o Avaí está aproveitando muito bem, né? 3 vitórias, isso não é qualquer coisa. Isso não é para qualquer um, ainda mais para um time que está lá embaixo na zona do rebaixamento. Então, termina o primeiro turno e começa esse segundo turno com um aproveitamento muito bom mesmo. É de se tirar o chapéu e de se aplaudir. Eu acho que um time que encontrou forças, a gente não sabe de onde, e é muito legal ver agora o Avaí finalmente saindo da lanterna. O que é chato é que a Chapecoense, outro time catarinense, agora fica na lanterna, né? Você vê os dois times catarinenses na lanterna e na vice-lanterna. Acho que isso
é um pouco chato, né, um estado ter os seus 2 times lá embaixo, nas 2 últimas posições, mas faz parte. Eu acho que a Chapecoense dos últimos anos mostrou que é um time que dispara no final. Espero que isso aconteça esse ano também para que a gente tenha, um final de temporada dos mais tensos, né, dos mais equilibrados, dos mais emocionantes. A Chapecoense nos últimos anos tem sido aquele time que vai muito mal, você acha que vai cair, aí lá para o final eles começam a arrancar, começam a vencer e eles começam a sair dessa situação complicada. Espero que isso se repita esse ano, né, a Chape vem cometendo, lógico que tem muitos problemas, tem todo aquele problema, a questão do acidente, na Copa Sul-Americana, né, que perdeu praticamente todo o seu elenco, teve que se refazer, mas ok, eu acho que a Chape teve tempo já de se recuperar, mas desde aquela época vem sofrendo muito, eu acho que principalmente com planejamento, apostando em comissões técnicas equivocadas, e aí vive um momento difícil, troca a comissão técnica, começa novo ano, mesmo equívoco de planejamento, então a Chape eu acho que já teve sim tempo de se recuperar, claro que não totalmente, mas pelo menos parcialmente, a Chape já teve tempo de se recuperar. E eles vêm sofrendo aí, principalmente eu acho que com essa questão de se planejar melhor, sabe, de projetar melhor a próxima temporada e de confiar, obviamente, num trabalho, numa comissão técnica que pode ser, não digo vencedora, mas que possa deixar o time numa condição muito interessante e que possa, dar melhores perspectivas para esse elenco, para essa equipe da Chapecoense que viveu um drama, né, viveu um um momento muito conturbado, não só na história da Chapecoense, mas do futebol mundial, do esporte mundial, tá? Isso é destaque mundial. Mas eu acho que já teve o seu tempo, acho que tá pisando um pouco na bola sim, essa diretoria aí da Chapecoense. Já fugiu um pouco da Chapecoense, mas enfim, parabenizar o Avaí. Eu acho que deu uma lição. O Avaí ele dá uma lição para todos os times que estão lá embaixo na tabela de que é possível sonhar e eu digo de novo, eu queimei minha língua. Eu achava que pô, o Avaí pode, de repente, no final da temporada ser rebaixado, mas eu achava que já estava rebaixado. Já seria rebaixado pela sequência, pela pontuação negativa e agora sai da lanterna. Eu acho que dá uma expectativa muito legal, das mais positivas, e eu espero que isso fica de exemplo para todo mundo que está lá embaixo, principalmente os times que vieram da Série B, de que é possível, de que, cara, vamos acreditar, vamos sonhar. A gente tem as nossas limitações de estrutura, de elenco, de orçamento, mas vamos fazer a nossa parte. Futebol se ganha em campo. Então vamos lutar até o final, vamos brigar para que a gente consiga esse sonho de ficar na Série A. Eu acho que é possível. O CSA também teve uma rodada fantástica, saindo aí da zona do rebaixamento. Quem iria acreditar, né? Desde o começo do ano eu estou vendo gente falando que o CSA vai ser um dos times rebaixados ou time que com certeza vai brigar lá embaixo. Está brigando de fato. Essa projeção a maioria das pessoas acertou, né, de que o CSA brigaria para não cair, mas muita gente já dava o CSA como já coloca o CSA como um dos times rebaixados e agora sai da zona do rebaixamento. Isso é muito legal. Isso é muito positivo e eu espero que isso seja essa campanha aí que tanto o CSA e a Avaí vem fazendo nesse momento que sirva de inspiração aí também para outros clubes, né? A própria Chape que agora está na lanterna, o Cruzeiro, que é um gigante, vive uma situação difícil, o Fluminense a mesma coisa, é o Fortaleza que veio da Série B. Então acho que isso fica de exemplo, um exemplo muito bonito, muito positivo. Eu espero que siga, que outros clubes se inspirem. Eu espero que, no caso o Avaí, principalmente, continue aproveitando essa boa fase. Claro que próxima rodada, pega o Grêmio na Arena do Grêmio. Ok, essa é uma partida das mais complicadas. Mas enfim, o Grêmio já foi surpreendido em algumas partidas, quem sabe, né? Às vezes é uma partida em que o Grêmio, aquela típica partida em que aquele time de baixo é, se torna a pedra no sapato daqueles times que estão no topo, que estão lá em cima, que estão vivendo um bom momento. Essa é a típica partida que acaba surpreendendo, então acho que fica aí e se perder também, eu acho que não tem crise, não é motivo para desespero e para perder a confiança, porque o Grêmio em casa é um dos adversários, eu acho que
é uma das tarefas mais impossíveis que tem o Avaí nessa próxima partida, mas enfim, essa é a última partida aí a que faltava dessa primeira rodada do segundo turno, e coisas positivas, coisas muito interessantes aconteceram, e eu fico na expectativa de que esse equilíbrio, tanto na parte de cima, que hoje já não está tão equilibrado, mas na parte de baixo eu espero que esse equilíbrio se mantenha, que a gente tenha um campeonato muito emocionante até o final. Bom, pessoal, vamos falar agora rapidinho do prêmio da FIFA, o FIFA The Best, né, que premia os melhores aí, os melhores do ano pela FIFA. Começar, deixar para falar acho que talvez do momento mais emocionante para o final. Eu gravei essa parte aqui do FIFA The Best mais de uma vez, porque fui cometendo alguns erros, falei algumas gafes aí, então eu decidi regravar. Mas fica aí um dos destaques bacanas, o Messi venceu mais uma premiação aí de melhor jogador do mundo. O Cristiano Ronaldo nem foi na premiação, né? Ele postou aí uma foto no sofá de casa. Eu acho que provavelmente ele já sabia que não ia dar. Eu não sei de fato o que aconteceu, mas poderia ter ido lá prestigiar, né? Ele é um cara que muito experiente, sabe, provavelmente sabia que não ia vencer essa premiação. Cara, vai lá, marca a presença, prestigia aí o seu companheiro de equipe. Claro que não é legal, claro que você quer ser o cara que, ainda mais o Cristiano Ronaldo, um cara que é extremamente esforçado e dedicado, ele muito provavelmente ficou aborrecido, né, por não ter ganho a premiação, mas cara, prestigia, né, faz parte. Eu acho que ainda mais o Messi ganhando a premiação, é claro que está em boas mãos. Ele se isola aí entre os homens como o mais vitorioso e empata com a Marta, né, em premiações de melhor do mundo, 6 títulos para os dois, 6 troféus aí. Então cara, vai lá, marca presença, enfim, é bacana, né? Não é legal, eu entendo. Eu acho que o lado de, de jogador do Cristiano Ronaldo, sabe, todo o esforço que ele faz, trocou de país, trocou de clube, né, fez uma campanha vitoriosa na Itália. Então, é, é, vai lá prestigiar, não é legal, mas faz parte do jogo. São coisas que próximo ano fica aí. Tô com a idade avançada, mas estou muito bem. Próximo ano é meu, cara. Você usa isso de inspiração, de combustível para ir lá e fazer a sua parte. Uma das outras coisas aí pro lado feminino, e essa é uma coisa que vai ganhar cada vez mais espaço, e esse ano, principalmente pela Copa do Mundo feminina, as premiações e as jogadoras do futebol feminino ganhando cada vez mais destaque. Isso é muito bacana, e a Rapinoe ganhou e fez um discurso muito legal também. Ela sempre, uns discursos, eu acho que mais do que politizados, né? Eu não acho que é um discurso político, mas é uma bandeira que ela defende, e ela discursa muito bem, falando de homofobia, de preconceito, e isso é muito legal, né? A oportunidade, igualdade de oportunidades, de salários. Eu acho que esse é um assunto que não é polêmico, né? Eu acho que é natural hoje em dia que o futebol masculino tenha mais visibilidade, que tenha mais fãs, que os salários sejam mais altos, porque é um processo histórico, né? Ao longo da história, o futebol masculino vem de muitos e muitos anos de destaque internacional, né, com transmissões na televisão, isso em todos os países. E hoje o futebol feminino vai ganhando mais espaço. Eu acho legal, eu, eu, eu acho que precisa ter essa igualdade, que as coisas por exemplo, a Rapinoe levanta, mas eu acho que é um processo, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia da noite, porque tem muita coisa envolvida, né? O esporte, acima de tudo, tem muito dinheiro envolvido, e o esporte feminino, eu acho que muito por conta de imagens, eu acho que a Rapinoe tem que ser uma uma desses ícones aí que vão levantar essa bandeira. A FIFA, por ser a entidade aí que organiza, que gerencia o futebol, tem que também estar por trás disso, e esses dois pilares juntos vão trazer um terceiro pilar, que são os patrocinadores, que é a grana, para fazer com que o futebol feminino ganhe mais espaço e ganhe sim poder para se igualar ao masculino. Mas isso é um processo, é o que eu falei, não é que eu estou defendendo o futebol masculino nem nada disso. É que o clubismo em relação ao futebol masculino,
ele é histórico, ele é tradicional, tem clubes que têm aí mais de 100 anos de história, que praticamente 100 anos de história de futebol masculino. Então é um processo. Eu acho que não precisa de 100 anos para o futebol feminino chegar no mesmo patamar, mas pelo menos aí uma década eu acho que a gente precisa ver sim, né, uma evolução, um esforço, e não só de jogadores, de confederações, mas também por parte da televisão. A gente vê muitos repórteres, muitos jornalistas, muitos críticos falando de que levantando essa bandeira, falando que o futebol feminino precisa ter mais espaço, mas é engraçado que isso muitas vezes acontece só em momentos de grandes eventos, como Olimpíadas, como Copa do Mundo, e isso tem que perdurar, isso não tem que ser só algo esporádico, né? Eu destaquei aqui na Copa do Mundo de Futebol Feminina a quantidade de repórteres, de jornalistas envolvidos na cobertura quando é uma Copa do Mundo masculina e quando é uma Copa do Mundo feminina. Aí, isso, não estou falando de uma emissora em especial, de várias emissoras e de várias rádios também. E aí você ouve esse discurso conscientizador de que precisamos ter igualdade, precisamos, mas poxa, você leva um, dois repórteres para cobrir a Copa do Mundo feminina e leva 10, 20 para fazer a cobertura do masculino. Claro que é o que eu falei, tem a questão da grana envolvida de patrocinadores? Tem, mas cara, precisa ter um esforço também. Se a gente quer igualdade, infelizmente a gente precisa ter um esforço, não é só questão de patrocinador. A gente precisa fazer um esforço para aumentar essa cobertura, aumentar essa visibilidade, que naturalmente o público vai comprar a ideia. É um processo, é natural. Só que precisa ter evolução, e é o que eu falei, eu vejo, por exemplo, na imagem da Aura Pino, uma jogadora aí que levanta essa bandeira, que carrega esse discurso, e ela não se intimida, ela carrega mesmo, é muito legal. O Infantino, o presidente da FIFA também, é, falou aí, por exemplo, agora saindo um pouco da questão da igualdade de gênero, mas ele falou durante a premiação, é, um evento, uma coisa que aconteceu aí de racismo na Itália. Então eu acho que essas coisas precisam ser levantadas, e a evolução ela é natural, né? A discussão tem que estar aberta, mas por exemplo, em relação ao futebol feminino, de igualdade, eu acho que muito vai passar por conta da própria FIFA, da atitude da FIFA e dos jogadores também envolvidos, porque é um pilar, é uma estrutura. Eles estão construindo uma casa agora, por exemplo. Demorou, mas parece que agora vai vingar, né? É uma discussão longa que vem de muito tempo e vem em ondas, né? Parece que chega uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, esse assunto vira trending topics e de repente cai. Passa 1, 2 anos, cai e é cíclico, né? Espero que agora venha para ficar, e isso tem que vir junto com a FIFA, com as jogadoras, que isso naturalmente vai trazer mais investimento para esse esporte e vai fazer com que isso tenha um crescimento, né? A visibilidade aumente e as condições de trabalho e de salário vão começar naturalmente a se igualar. Claro, mais uma vez, eu acho que não é da noite para o dia, isso é um processo. Usei aqui, por exemplo, clubes aí que têm cento e poucos anos de história, né? Praticamente todo esse tempo de história dedicados ao futebol masculino. Então os clubes precisam se adaptar, tem muita grana para isso, alguns com mais facilidade que outros, mas é um processo. Eu acho que o futebol feminino tem que passar por um processo de maturação, que não precisa, obviamente, de 100 anos, 50, 100 anos, mas pelo menos de 1 ou 2 décadas vai passar por esse processo de maturação, e precisa desse processo, né, para que o futebol cresça, fique cada vez mais profissional. Já é muito profissional, obviamente, mas em alguns países é bem amador. No Brasil, para mim, apesar de ter uma liga nacional já, ainda é bem amador, né? Alguns clubes só têm times femininos porque são obrigados. Então a questão do profissionalismo é em relação a isso. As jogadoras estão comprometidas, mas os clubes ainda não estão 100%. Então é um processo. Eu acho que é uma coisa que vai evoluir ao longo do tempo, e jogadoras aí, como por exemplo a Rapinoe, que eu acho que ganhou o prêmio de melhor jogadora é, muito justamente, né? Fez uma baita de uma Copa do Mundo, fora aí que é uma imagem muito presente aí, foi uma figura muito simbólica dessa Copa do Mundo, então acho que está em boas mãos. A Marta, nossa brasileira aí,
maior vencedora aí do melhor jogadora do ano, entrou aí como uma das jogadoras da seleção da FIFA, né, seleção feminina da FIFA. No Brasil, em relação aos brasileiros, Alisson no gol. Aliás, o Alisson venceu o título de melhor goleiro. Legal, achei que foi muito merecido. Ele era assim o mais cotado e eu acho que está em boas mãos, né? Pela questão de ser campeão da Liga dos Campeões, da Copa América. Eu acho que tudo isso contou muito e eu acho que esse prêmio foi muito merecido, muito legal. O discurso do Alisson também foi bem bacana e eu acho que é um prêmio que está em boas mãos. Além disso, ele está na seleção da FIFA, assim como o Marcelo. O Marcelo que eu senti aí com uma cara é, um pouco desanimada, um sorriso um pouco amarelo. Eu acho que, eu não sei se tem a ver, mas pode ser que tenha um pouco a ver com a questão das convocações, né? O Marcelo é um cara que hoje ele não está aí entre os principais jogadores, pelo menos na lateral esquerda, entre os principais jogadores, as principais escolhas do Tite. Ele não é nem primeira, nem segunda e possivelmente nem terceira e quarta escolha do Tite. Ele está ficando de fora das recentes convocações e talvez isso seja um dos motivos aí por esse certo desânimo aí, né? Porque, cara, você tá entrando como um cara da seleção da FIFA, né? E normalmente você ficaria muito feliz e ele com uma cara, um sorriso um pouco amarelo, talvez seja isso. Pô, tô aqui na seleção da FIFA, mas infelizmente não tem espaço na minha seleção. Acho que fica um ponto de atenção, uma coisa que chama um pouquinho de atenção, né? Eu acho que o Marcelo, para mim, minha opinião sincera, eu já falei aqui, eu acho que ele é um cara que perdeu espaço na seleção mesmo e eu acho que a seleção precisa de renovação. Né? É um cara que, para mim, ele já teve a oportunidade dele, claro que é uma, é uma, é uma vaga que sempre está aberta, mas eu acho que o Marcelo é um cara que ele precisa reconquistar. Ele jogou muito no Real Madrid e, claro, e essa premiação também da seleção da FIFA também foi até um pouco polêmica, porque foi um ano que não foi brilhante para o Real Madrid, teve aí Marcelo, Sérgio Ramos, Luka Modric também nessa seleção, então foi até um pouco polêmico, mas enfim, o Marcelo é um cara que é muito referência na Europa, na posição de lateral esquerdo, e eu acho que se ele quiser de fato voltar para a seleção, ele vai ter que recomeçar. É um recomeço, ele vai ter que reconquistar essa vaga e vai ser muito difícil. Mais uma vez porque ele já teve aí pelo menos duas Copas do Mundo, onde pelo menos nos jogos em que o Brasil foi eliminado, ele não teve grandes exibições. Então eu acho que ele vai ter que remar e eu não sei se já é um cara que não é garoto, eu não sei se ele tá nesse pique, nessa vibe de cara, tem que conquistar a vaga. Talvez ele já também esteja, cara, tô fazendo meu papel, infelizmente, já que isso não é o bastante, para mim não faz sentido, né? Enfim, são coisas do futebol, mas legal aí destacar mais um brasileiro, e eu acho que o ápice da premiação, para mim, sem dúvida nenhuma, foi a premiação de torcedores, né? Quem ganhou foi a Silva Greco, né, e o Nicolas, torcedores do Palmeiras, brasileiros, aliás, entre os candidatos tinha também um outro candidato, eu esqueci de que país que ele é agora, peço desculpas, mas é uma história muito emocionante de um pai que perdeu o filho, ele torcia para um time, o filho torcia para o outro, e a partir daquele momento, quando ele descobriu que o filho morreu, ele passou a torcer para o outro time, para o time que o filho dele torcia, e ele vai em todos os jogos no estádio, coloca a bandeira com o nome do filho, uma baita de uma história que, aliás, a Silvia logo no começo do discurso falou, esse prêmio não é só meu, ele é nosso, né? É meu e seu, porque você também tem uma baita de uma história com seu filho, e eu tenho uma baita de uma história com meu filho, com o Nicolas, que foi adotado pela Silvia, é um garoto com deficiência visual, também tem um certo grau de autismo, e ela nos jogos do Palmeiras, ela vai lá, leva o Nicolas e narra os jogos, o jogo para o Nicolas sentir aquela vibração, diz que ele se sente muito bem no estádio, e uma baita de uma história, um discurso extremamente importante e emocionante sobre inclusão da pessoa com deficiência. E, cara, eu acho que foi um prêmio dos mais merecidos e realmente foi muito emocionante mesmo. Você vê na cara dos jogadores na plateia, uma cara bastante emocionada e um discurso muito legal que mostra aí sim grandes histórias, como o esporte traz para a gente grandes histórias, grandes protagonistas, né? Porque em geral a gente olha para os jogadores como um grande protagonista, mas do outro lado tem o torcedor também, que não deixa de ser um
uma peça importante desse espetáculo que é o futebol, e dessa vez eu acho que a Silvia, como o maior representante da torcida aí por ganhar a premiação, mostrou que o torcedor também tem o seu protagonismo. E esse protagonismo é gigante, ele é imenso e, cara, muito feliz, muito contente, né? Parabéns a eles e pela essa belíssima história, pelo repórter da Globo, Marco Aurélio, que encontrou eles ali no estádio e ela mencionou o nome dele também, agradecendo. E, cara, uma baita de uma história. E para quem quiser saber mais, procura aí, a história dela é fantástica, né? O Nicolas é adotado, ele foi recusado aí por várias famílias e ela optou logo de caras. Ela olhou, paixão à primeira vista, adotou o Nicolas e hoje trata aí ele como uma pessoa normal, como uma pessoa qualquer, um amor incondicional. É muito bonita a história, é muito bacana e convido a todos aí que quiserem saber mais. Tira o clubismo de lado, né? Um torcedor palmeirense, beleza, mas é uma baita de uma história e uma baita de uma história emocionante que deixa um grande exemplo para todos nós, né, que acompanham o esporte, de que o esporte muda, o esporte é capaz de mudar, o esporte é capaz de mudar uma vida e aparentemente aí, com certeza agora, muda ainda mais a vida desses dois torcedores palmeirenses que é, é, ganham destaque e trazem aí à tona para o mundo todo a importância da inclusão com a pessoa, da pessoa com deficiência. Então, é muito legal, muita história, muito legal mesmo e foi para mim aí um ponto alto da premiação, momento mais emocionante com certeza. E vou ficando por aqui. Ao longo da semana volto aí para comentar. Tem rodada do Brasileirão, tem Corinthians, Atlético Mineiro na Sul-Americana. E ao longo da semana eu vou voltando para comentar um pouco desses jogos. Vou me despedindo por aqui. Fica o meu convite. Quiser que eu fale de outro assunto, de outro tema, de outro esporte até, ou cometi uma gafe, corrija aí embaixo, deixe o seu comentário. Vou me despedindo. Um forte abraço, galera, e até a próxima.